Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cláudio e estarei com você nesta resolução. Como sempre, nós temos inicialmente o nosso cabeçalho, onde são apresentadas algumas informações básicas sobre a nossa questão. Chamo a sua atenção para o assunto, no caso é probabilidade, só que, nesse caso, nós não utilizaremos cálculos de probabilidade aqui. Utilizaremos apenas o raciocínio lógico para justificar e responder a nossa questão. Eu vou passar rapidamente sobre a questão para a gente entender melhor. Um dos jogos de apostas que a Caixa Econômica Federal organiza é o chamado Loto Fácil. Uma das características dessa Loto Fácil é o seguinte: cada aposta é constituída por 15 números diferentes entre si, dentre os quais são escolhidos entre 25 dezenas diferentes entre si. Em seguida, são sorteados 15 números diferentes entre si também. E aí, são premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números com o resultado do sorteio. Em seguida, a banca pede a probabilidade de um evento que nós veremos a seguir. Chamo a sua atenção, inicialmente, de que esse cartão da Loto Fácil ele não faz parte da questão. Colocamos ele aqui apenas para facilitar o seu entendimento. Então, de forma resumida, nós temos o seguinte. Nós temos um cartão com 25 números, dos quais 15 números serão sorteados e, por consequência, 10 números não serão sorteados. Faremos aqui duas situações hipotéticas para que você entenda melhor a lógica da nossa resolução. Vamos, então, à primeira situação. Nós vamos escolher 15 números nesse cartão. Para facilitar, nós vamos escolher do número 1 ao número 15. Então, esses são os números escolhidos. E aí, por consequência, do número 16 ao número 25 são os números não escolhidos. Vou fazer a seguinte pergunta. Do ponto de vista lógico, posso acertar apenas 7 números dentre os sorteados? Olha só, se eu acerto apenas 7 números, significa que eu acertei 7 e eu errei 8. Ok? Então, as estrelas amarelas representam os números que eu acertei dentre o conjunto de números escolhidos. E, por consequência, as estrelas pretas representam os números que foram sorteados e que eu não escolhi. Essa soma tem que dar 15. As 7 estrelas amarelas mais as 8 estrelas pretas, que nada mais é do que os números que eu acertei e os números sorteados que eu não acertei. Ok? Então, nós podemos, sim, acertar apenas 7 números, já que a quantidade de números sorteados não foi violada, ou seja, a soma dos que eu acerto com os que eu não acerto sempre vai dar 15. Então vamos à nossa segunda situação hipotética. Do ponto de vista lógico, posso acertar apenas 2 números dentre os sorteados? Mais uma vez, escolho do número 1 ao número 15 como os números escolhidos, e aí eu acerto 2, então nós temos 2 estrelas amarelas, e, por consequência, os números não escolhidos são do número 16 ao número 25, ok? Então, se eu acerto 2 números, significa que eu errei 13. Então, deveria haver 13 números não escolhidos que foram sorteados. Só que você pode perceber que números não escolhidos são apenas 10. Então, essa conta não bate. Nós violamos a regra dos números sorteados. Então, números sorteados são 2 que eu acertei e, no máximo, 10 que eu não escolhi. Então, isso dá 12. Só que nós sorteamos 15 números. Então, você não pode acertar apenas 2 números dentre os sorteados, ok? Muito bem. Então, nós já podemos iniciar a nossa resolução. Nesse contexto, a banca pede a probabilidade de que uma aposta apresente exatamente 4 números coincidentes com os números sorteados. Ou seja, nós vamos fazer uma aposta e nós vamos acertar exatamente 4 números, ok? Exatamente, nem mais e nem menos de 4. Exatamente 4. Então, vamos utilizar o nosso cartão da Loto Fácil para facilitar a nossa interpretação aqui. Vamos escolher do número 1 ao número 15 os números escolhidos na aposta e, por consequência, os números não escolhidos são do número 16 ao número 25. Queremos a probabilidade de que uma aposta
apresente exatamente 4 números coincidentes com os números sorteados. Então, nós acertamos apenas 4, representaremos com as estrelas amarelas. E se nós acertamos 4, significa que nós erramos 11, já que são 15 números sorteados. Então, existem 11 números, dos quais eu não escolhi que foram sorteados. Representaremos com as estrelas pretas. Só que tem um detalhe, os números não sorteados, o máximo são 10. Então, na nossa soma dos números sorteados, nós temos 4 números que eu acerto, mais os 10 números que eu não acerto, que foram sorteados. Isso vai dar 14, e essa soma não representa a quantidade de números sorteados, que são 15. Isso significa que é impossível de ocorrer essa situação onde uma aposta apresente exatamente 4 números coincidentes com os números sorteados. Ok? Então, a probabilidade de ocorrência vai ser nula, ou seja, vai ser 0. Ou, na prática, é impossível ocorrer essa situação em que uma aposta apresente exatamente 4 números coincidentes com os números sorteados. Ok? Muito obrigado e até a próxima resolução.